Este é o mapa do metrô de Pyongyang. Se você nunca viu antes, pode parecer que não é nem grande o suficiente para ser categorizado como um metrô, mas é, e é o único em toda a Coreia do Norte. São apenas duas linhas, a linha Cholima e a linha Ryoksin, e cada uma tem 8 estações, totalizando apenas 16 ao todo. Isso é obviamente muito pouco, especialmente quando você compara com o mapa do metrô de Seul, pertencente aos seus rivais da Coreia do Sul, que é um dos melhores, se não o melhor metrô do mundo inteiro. Mas isso é esperado, claro. A Coreia do Norte é o país mais isolado do mundo, com uma economia fechada, o que, como resultado, os torna muito pobres. Eles seguem a ideologia do Juche, que enfatiza a extrema autossuficiência e independência. O problema é que construir e manter metrôs é extremamente caro, algo que eles simplesmente não podem arcar. Além disso, os metrôs dependem muito de componentes importados especializados, aos quais raramente têm acesso no mercado global. Isso é evidente em seus trens de passageiros. Desde 1997, o metrô de Pyongyang usa principalmente os antigos trens da classe D do metrô de Berlim-Juban da Alemanha Ocidental, construídos originalmente nos anos 50. Eles receberam uma nova reforma em vermelho e creme, com retratos de Kim Jong-un e Kim Jong-il no final de cada vagão. Alguns têm até grafites alemães antigos, gravados nas janelas de vidro. Mas isso é além do ponto. O metrô de Pyongyang funciona de forma razoável, dada a situação, graças à ajuda técnica da China, seu aliado mais próximo, que faz um transporte público incrivelmente bom. Eles recebem de 300 a 700 mil passageiros diários. Ou, em média, cerca de 183 milhões de passageiros por ano, o que é similar a Lisboa e Bucareste. Os trens circulam a cada 3 minutos no horário de pico e a cada 5 minutos ao longo do dia, das 5 horas e 30 às 23 horas e 30. Mas a melhor coisa sobre isso é o seu preço. O metrô de Pyongyang é de longe o mais barato do mundo para se andar, com um preço de 5 won norte-coreanos, que literalmente equivale a meio centavo. Sim, apenas meio centavo. Para comparação, a próxima tarifa mais barata do Uzbequistão é de 11 centavos, 22 vezes mais cara. O pagamento atual é via cartão sem contato. Os portões exibem o número de viagens restantes no cartão, sendo registradas na entrada e saída de forma tranquila. Por outro lado, por causa do isolacionismo do país, muitas vezes há escassez de eletricidade e peças, o que leva a grandes falhas, não apenas no sistema de metrô, mas em todas as outras formas de transporte público. Mas chegaremos aos outros em breve. Isso afeta o metrô, pois frequentemente eles param no meio das operações devido ao estado precário em que se encontram. Isso é especialmente o caso no inverno, quando os trens param nos trilhos porque não conseguem obter uma tensão constante. A tensão cai ou sobe repentinamente, queimando o fusível na via e deixando muitos passageiros presos até os reparos serem feitos. Boa parte da infraestrutura foi mal construída, e ao observar um mapa do metrô, há uma razão para tudo estar situado a oeste do rio Taedong. No começo da década de 70, Coreia do Norte e do Sul estavam numa corrida da Guerra Fria para ver quem terminaria primeiro a construção de seus metrôs, visando fins de propaganda. A Coreia do Norte foi a primeira a inaugurar o metrô de Pyongyang em 1973, quase um ano antes do metrô de Seul, na Coreia do Sul. Apesar de concedidos, eles começaram em 1965, 6 anos antes da Coreia do Sul, que iniciou em 1971. Mas isso teve um preço. Veja, quando você apressa a base, tudo é afetado no futuro. Em 1971, a construção de um túnel para levar o metrô sob o rio Taedong desabou, matando cerca de 100 trabalhadores. O trauma ainda pesa. Até hoje, nenhuma linha passa por ele, e não há planos para isso. Das 16 estações, apenas 2 foram construídas após os anos 70, sendo as mais grandiosas. Puhong e Yongwen. O metrô de Pyongyang é muito limitado em alcance, enquanto o de Seul é uma obra-prima. Em seguida, temos o metrô em si, que possui um design bastante singular.
Está entre os metrôs mais profundos do mundo, com uma pista a mais de 110 metros de profundidade. Por isso, leva quase 4 minutos para ir do solo à plataforma de escada rolante. O metrô é tão profundo que a plataforma mantém uma temperatura constante de 18 graus Celsius o ano todo, o que é realmente muito agradável. Também funciona como um abrigo antibombas, com portas à prova de explosão nos corredores. Por essa razão, o metrô foi projetado com grande profundidade e podemos ver esses propósitos alternativos em toda parte. Diariamente às 6 da manhã, uma versão de Onde Está Você, Querido General, música composta por Kim Jong-il, para construir comunidade e pregar gradualmente o comunismo, é tocada em alto-falantes nas estações. Ou, se você olhar para os nomes das próprias estações, todos se traduzem em slogans revolucionários como Vitória, Reunificação e Camarada, em vez de serem nomeados após ruas, áreas ou pessoas famosas. O metrô de Pyongyang é totalmente voltado para propaganda, ou, dependendo do uso, unidade. Esses temas também são refletidos no design dos produtos. Por exemplo, a estação Huangambo, que significa Estação do Solo Dourado, é decorada com murais e mosaicos, que celebram a agricultura e a indústria agrícola. Enquanto a estação Consol, que significa Estação de Construção, retrata os esforços de reconstrução após a destruição da Guerra da Coreia. Para ser justo, essas estações são lindas. Para mostrar um pouco mais, esta é a estação Yongwang, que significa glória. Essas extravagantes luminárias multicoloridas simulam fogos de artifício, representando as celebrações de vitória pós-guerra. 2 murais de mosaico adornam as paredes, cada um com 260 pés de comprimento e retratando o rio Taedong, que atravessa a capital. Os designs socialistas definitivamente mostram paralelos com os da metro de Moscou, como a estação Komsomolskaya e assim como o metro de Moscou. As linhas de passageiros são apenas uma pequena fração de uma rede subterrânea muito maior localizada a 1000 pés abaixo do solo. As estações são regularmente patrulhadas pelo exército e supostamente conectadas a complexos de defesa subterrâneos, enquanto linhas secretas são usadas exclusivamente por altos funcionários do governo e militares. Isso é tudo de acordo com Hwang Jong-yap, o norte-coreano de mais alto escalão a desertar, que serviu como presidente da Assembleia Popular Suprema e foi responsável por criar a ideologia Juche ele mesmo. Eles foram construídos com tanto esmero que uma delegação militar soviética que os visitou ficou maravilhada, disse ele. Embora o único metrô da Coreia do Norte pareça bom na maior parte, o problema é que o país geralmente não mantém o mesmo padrão em nada. Este é um mapa ferroviário da Coreia do Norte. Observando-se, há uma quantidade considerável de trilhos, cerca de 3.700 milhas, o que é mais do que as 2.700 milhas da Coreia do Sul. Mas o problema é que eles não são nada bons. A Ferrovia Estatal Coreana, única operadora de trens na Coreia do Norte, aparentemente não prioriza muito a manutenção. A infraestrutura precária limita drasticamente as velocidades operacionais. As velocidades médias dos trens são tão baixas quanto 19 a 59 km por hora, enquanto na Coreia do Sul são de 59 a 103 em linhas não de alta velocidade. Somente na linha Pyeongbu, de Pyongyang a Kaesong, são possíveis velocidades de 100 km por hora. O tempo de viagem entre essas duas cidades, que distam apenas 177 km, está aumentando e foi relatado que agora pode levar até 6 horas. E como eu dizia, a escassez do metrô de Pyongyang também se estende à ferrovia. Em dezembro de 2023, um trem de passageiros que ia da estação Dangxian à estação Kungol, ao subir uma ladeira íngreme, foi atingido por trilhos desatualizados e energia insuficiente. Isso fez com que perdesse velocidade, deslizasse para trás e descarrilasse, matando 400 pessoas. Isso também ocorreu no inverno. Não quero ser injustamente crítico, mas as principais ferrovias ocidentais também descarrilaram, resultando em fatalidades. Este é um problema recorrente que é simples de resolver, considerando seus problemas de infraestrutura e não erros humanos, a principal causa de descarrilamento atualmente.
depois temos tudo o mais, os bondes e trolebus. Pouco se sabe sobre esses dois sistemas, devido à sociedade fechada da Coreia do Norte. Sabemos que, devido à falta de combustível e à proibição de veículos particulares, algumas coisas importantes se tornaram uma necessidade, mas falarei sobre isso em breve. Os trolebus são a próxima forma de transporte mais utilizada em Pyongyang depois do metrô. Há pelo menos 370 deles em estoque, todos fabricados internamente, com exceção de alguns ônibus húngaros Icarus, atendendo 12 linhas para um total de 35 milhas de trilhos. Também tem sido muito difícil obter informações sobre os serviços fora de Pyongyang. Mas agora sabemos que cerca de 12 a 15 outras cidades também possuem sistemas de trolebus, como Sariwon, Wonsan e Pyongsong. Alguns lugares têm sistemas muito pequenos, com apenas 1 ou 2 trens, destinados a transportar trabalhadores de áreas residenciais para minas de carvão ou locais industriais próximos, como na cidade de Sangnyong. Sobre os bondes, temos um mapa do sistema, então já é alguma coisa. Antes da Guerra da Coreia, Pyongyang possuía um sistema de bondes que foi descontinuado devido a bombardeios intensos. Pelo menos até 1991, quando foi reaberto, devido à superlotação gradual dos trolebus. Hoje, existem 4 linhas com extensão total de 33 milhas, encontradas principalmente em Pyongyang, Wonsan e Chongjin. Curiosamente, assim como o metrô de Pyongyang tem trens alemães, muitos de seus bondes são da antiga Tchecoslováquia, mas desde 2018 estão sendo gradualmente substituídos por bondes de fabricação nacional. Agora, de volta ao que eu mencionei anteriormente. Na Coreia do Norte, carros não são muito comuns. Embora seja amplamente conhecido que é quase impossível escapar da Coreia do Norte de dentro, também é bastante difícil ir para apenas outra parte da Coreia do Norte também. As regulamentações internas são muito restritas. Para viajar dentro do país, é necessário ter um propósito específico e obter permissão do supervisor de trabalho. Esses tipos de regulamentações também se estendem aos carros, infelizmente. É proibido dirigir sozinho, sem permissão especial para motoristas civis. O conceito de carro particular também é muito raro. A combinação de pobreza em massa, restrições apertadas, escassez constante de combustível e uma indústria automobilística que produz apenas 40 a 50 mil carros por ano para um país de 26 milhões de pessoas resulta em somente 2% da população possuindo carros. A maioria dos carros pertence ao Estado, identificados pelas placas azuis. Além disso, as placas de licença pretas pertencem ao Exército. O verde significa embaixada ou ONGs, o vermelho, estrangeiros residentes, e a placa amarela, a mais rara, cidadão norte-coreano de fato. Por isso, as poucas estradas existentes geralmente parecem bastante vazias. Isso faz da caminhada e da bicicleta os meios de transporte mais usados em toda a Coreia do Norte. A jornada do transporte público na Coreia do Norte tem sido longa, especialmente considerando a necessidade de reconstrução após os bombardeios da Guerra da Coreia. Mas muito mais precisa ser feito para se equiparar aos homólogos do Sul. Não sei se diria que foi terrivelmente ou surpreendentemente bem projetado, dadas as circunstâncias. Mas sei que, dada a expertise dos países asiáticos, especialmente os menores em transporte público, há muito potencial na Coreia do Norte. A questão é, eles algum dia escolherão realizá-lo. A resposta para isso depende apenas do líder supremo. Obrigado por assistir.